Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vou comentar um pouquinho, um tema específico sobre realmente o impacto que o clima, né, que as estações do ano têm diretamente nos cuidados e em como a nossa pele reage ao longo do ano. Então, é importante a gente lembrar que a nossa pele ela é reativa, então ela reage de uma maneira, principalmente com a exposição ao sol, ao calor, à radiação que a gente tem mais no verão, e responde de uma maneira diferente também no período de inverno, períodos mais secos, com a temperatura realmente mais baixa. Então, em cada uma dessas situações, desses extremos principalmente, a gente tem que definir um protocolo, uma rotina de cuidados específico com a nossa pele. Dificilmente a gente orienta o mesmo produto o ano inteiro para todos os pacientes. Tem alguns produtos, dependendo da indicação, do tipo de pele, da necessidade, que a gente vai deixar realmente mais para o inverno, alguns ácidos mais fortes, produtos mais potentes, produtos que podem gerar algum tipo de irritação, descamação, vermelhidão. Enquanto que no verão a gente opta por reforçar um pouco mais o protetor solar, realmente deixar alguns produtos mais indicados, produtos mais leves, né, de uma rotina mais básica indicados nessa época do ano. Mas isso vai depender de cada caso. Bom, o que é indispensável em qualquer época do ano? Protetor solar. Todos os dias do ano a gente deve utilizar, independente da localização, se onde você mora é frio, se é calor, se faz muita chuva, se você trabalha em home office, em casa ou trabalha na rua, protetor solar é algo indispensável para todos nós, todos os dias do ano. O que a gente tende a ter de diferente, né, quanto à utilização do protetor solar? No verão, a gente orienta a reaplicação mais frequente, mais vezes ao dia. Então a gente consegue reaplicar, claro, quando possível, de manhã, na hora do almoço, final de tarde. Enquanto que no inverno, muitas vezes, uma, duas aplicações ao dia já está suficiente. Claro que quanto mais vezes a gente conseguisse reaplicar, melhor seria o resultado quanto à proteção, né? A garantia daquele número, daquele fator de proteção ao longo do dia. Mas claro que pela rotina, correria do dia a dia, trabalho, uso de maquiagem, muitas vezes a gente não consegue reaplicar o protetor da maneira correta. Mas, se fosse para diferenciar um pouquinho, seria essa questão quanto à frequência, que no verão deve ser maior do que no inverno. Outro ponto específico da nossa rotina de skincare que acaba mudando bastante é principalmente quanto à hidratação da nossa pele. No inverno ou em momentos de temperaturas mais baixas, mais frias, a nossa pele tende a ressecar, desidratar um pouco mais. Então a gente tem que dar um reforço nessa parte de hidratação mais de uma vez ao dia, quando possível. E, claro, também vai depender de cada tipo de pele. Se é uma pele atópica que sofre com dermatite, sofre com rosácea, a hidratação realmente é mais importante ainda. Mas para todos os pacientes, via de regra, a gente reforça essa hidratação um pouquinho maior no período de inverno, assim como também a utilização de alguns ácidos mais fortes, mais abrasivos, também nesse período de inverno. Principalmente ácidos que a gente vai utilizar através de procedimentos estéticos, né? Então, alguns peelings que a gente acaba optando realizar no período de inverno. Alguns lasers também a gente orienta que o paciente procure no período de inverno, de temperaturas mais amenas. Então, tudo isso realmente vai ser importante nesse período. Período de inverno, para a nossa pele, quando a gente faz um procedimento, passa por um peeling, por um ácido, por uma abrasão, é um período bom de recuperação da nossa pele. A pele sofre menos com a radiação, com o calor, que pode gerar algum tipo de inflamação, que pode manchar mais. Muitas vezes no inverno a gente faz alguns procedimentos para clarear manchas, que no verão não seriam tão indicados pelo risco de manchar, de piorar. Muitas vezes o paciente sai de um peeling, já sai na rua, na calçada, com 40 graus, a gente já fica bem receoso, mesmo que haja aplicação do protetor solar, a gente acaba optando, preferindo a realização de alguns desses procedimentos e a utilização de algum desses ácidos no inverno principalmente. Uma coisa que geralmente não interfere tanto quanto a época do ano é o sabonete, é o gel de limpeza, aí não tem tanta diferença. Geralmente alguns géis de limpeza específicos para acne, né, para espinha, que tem ácido salicílico, pode ser que no inverno deem aquela repuxada um pouquinho maior, a gente sinta que a pele está um pouquinho mais seca mesmo, mas aí a etapa anterior que a gente comentou, a questão da hidratação, já é suficiente para alinhar, para estabilizar e corrigir isso. E geralmente a gente orienta também um reforço principalmente de acessórios no período de verão, que são imprescindíveis. Então, utilização de óculos, aquelas roupas de proteção UV, caso a gente vá à praia, piscina, vai viajar, utilização de chapéu, boné. Isso se faz mais necessário ainda nos períodos de verão. Mas, ainda assim, claro, se a gente conseguir utilizar no inverno, melhor ainda. O resultado de proteção para a nossa pele vai ser ainda mais efetivo. E é sempre muito importante a gente ter realmente essa orientação, essa instrução quanto à utilização de qual produto, de quais produtos e qual época do ano.
principalmente quando a gente está indo viajar. Então, a gente às vezes está no verão do Brasil, vai para algum país do hemisfério norte que está passando por um período de inverno. Muitas vezes aquela rotina que a gente tem em casa ali do verão não vai ser tão efetiva lá, não vai ser tão legal lá. Depende muito de questão de umidade, do clima, da qualidade da água do país que a gente está indo, por exemplo, ou da região do Brasil que a gente está indo. Então, tudo isso interfere na eficácia da nossa rotina de skincare, e isso tem que ser considerado. E isso geralmente é interessante que vocês tragam na consulta para a gente também, para a gente conseguir orientar, dar uma indicação mais precisa. Ó, você está indo para tal local, a água é assim, assim. Vamos indicar um aumento da hidratação da pele, por exemplo. Vamos deixar um sabonete um pouquinho mais leve, menos abrasivo, com menos ácidos. Então, tudo isso realmente a gente consegue ajustar e deve ajustar para que a gente tenha uma rotina personalizada e flexível durante todo o ano. Então, muitas vezes, realmente a gente orienta que não seja feita uma rotina de skincare única e insubstituível durante todos os dias do ano, mas que a gente consiga mesclar ali alguns produtos para que a gente consiga ter realmente o melhor resultado no nosso tratamento dermatológico. E eu quero saber de vocês o que vocês têm utilizado ali. Vocês utilizam o mesmo produto em todas as épocas do ano, o ano inteiro? Como é que tá essa rotina de vocês? Ou tem aquela caixinha ali separada dos produtos do inverno que vocês guardam ali e realmente esperam o momento chegar? Compartilhem aqui com a gente. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.